Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre remédios para dormir. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, tô terminando a residência de psiquiatria e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental e a fazer decisões melhores em relação à sua saúde. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha e manda esse vídeo para alguém que possa gostar também. A gente vai começar falando sobre uma classe muito famosa do Rivotril, a classe dos benzodiazepínicos, Rivotril, clonazepam, alprazolam, diazepam, enfim, existem inúmeros medicamentos nessa classe. Hoje a gente sabe que os benzodiazepínicos não são considerados remédios de primeira linha para tratar insônia. Por quê? Porque são remédios que podem causar dependência a longo prazo, tanto que a tarja é preta, né, pelo risco de dependência. Idealmente, essas medicações devem ser usadas pontualmente por no máximo 4 semanas e não é o que a gente vê acontecendo. Eu tenho paciente no hospital que eu trabalho que às vezes usa há mais de 40 anos esse remédio. Então, é um remédio que realmente pode precisar aumentando a dose, a gente pode ter dificuldades para tirar por questões de abstinência. Então, a gente sabe que não é um remédio recomendável. Mas aqui fica um PS. Se você usa esse tipo de remédio e agora ficou preocupado sabendo que causa dependência, não para de tomar ele de uma hora para outra, porque provavelmente você vai passar mal. Essa suspensão precisa ser feita muito devagar e acompanhado por um profissional, por um médico, que vai conseguir te orientar em relação a esses efeitos, vai conseguir reduzir a dose bem devagarzinho para você conseguir tirar isso com mais tranquilidade. Também temos, para tratamento da insônia, as drogas Z, o Zolpidem, Zopiclona e Exopiclona. O Zolpidem, gente, quando apareceu, né, veio como uma promessa de não causar dependência, de ser uma medicação muito segura, muito tolerada. E apareceu muito como, o Rivotril não presta, a gente já viu que ele gera um monte de efeito colateral, então agora vem o Zolpidem, que é o salvador da pátria, que é o maravilhoso. E o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê que realmente o Zolpidem causa dependência. A gente tem muitos casos de pessoas, desde pessoas que usam 3 comprimidos de Zolpidem, até pessoas que usam Zolpidem durante o dia, pessoas que chegam a usar, às vezes, 30 comprimidos, 90 comprimidos de Zolpidem por dia. Pessoas que, inclusive, se internam para fazer desintoxicação de Zolpidem. Então, realmente, hoje é uma questão de saúde pública, realmente. Tanto que, em agosto de 2024, o Zolpidem deixou de ser o receituário comum, que é só assinar, e passou a ser um receituário azul. Então, antes, o Zolpidem podia ser feito numa receita normal, precisava só ser com carbono, né, em 2 vias. E desde agosto desse ano, ele precisa ser na receita azul. Então, a gente precisa estar atento que realmente que é uma medicação que pode gerar problemas a longo prazo. E outra coisa muito importante é que, teoricamente, o uso também deve ser por, no máximo, 4 semanas, que a gente também vê pessoas usando há anos e anos. Em relação, né, por exemplo, a Zopiclona, Exopiclona, são medicações que são menos faladas, também são indutores do sono. E tem alguns estudos que estudam, às vezes, até 12 meses, então tem um pouco mais de tempo de estudo e elas não foi demonstrada a questão de dependência ainda. Beleza. A Ana não pode usar Rivotril, não pode usar Zolpidem, é o fim, não tem mais o que fazer? Não, muita calma nessa hora. O que a gente tem hoje de primeiras opções, assim, no tratamento de insônia, mais comuns, tá? Que a gente mais vê no dia a dia. São antidepressivos em dose baixa. Então, por exemplo, trazodona, que é o Donarém, mirtazapina, até mesmo a amitriptilina, em doses baixinhas, são medicações excelentes para induzir o sono, principalmente em pessoas que podem ter, por exemplo, um transtorno depressivo associado, né? E são medicações que não causam dependência, a gente sabe que não causam tolerância, que vai ficar precisando aumentar a dose a todo momento. Então, hoje são as medicações que a gente tem com boa segurança, boa eficácia no tratamento da insônia. Outras coisas que a gente também tem, né? Às vezes a gente usa, às vezes a gente vê muita gente usando quetiapina para insônia. A quetiapina é uma medicação antidepressiva que pode ser usada para milhões de coisas na psiquiatria, desde depressão até transtornos psicóticos. Mas a gente tem visto ultimamente, né, saiu um estudo em 2022 na World Psychiatry,
mostrando que mesmo em doses baixinhas da quetiapina, 25, 50 miligramas, ela pode aumentar o risco cardiovascular a longo prazo, que é o risco de ter infarto, o risco de ter AVC. Então, hoje, a quetiapina também não é considerada uma medicação de primeira linha para tratamento de insônia por causa dos efeitos metabólicos, né? Uma medicação que pode aumentar o apetite, ganho de peso, aumentar o colesterol, piorar controle glicêmico, enfim, não vale o custo-benefício. E a gente também às vezes vê pessoas, por exemplo, eu tô com insônia, eu vou tomar um Dramin. Os anti-histamínicos, né? Se o Dramin dá sono, por que a gente não dá Dramin pra pessoa dormir? E, na realidade, os anti-histamínicos de fato dão sono, mas eles têm o potencial de tolerância, né? Você vai precisando de doses cada vez maiores. Se uma pessoa começar a tomar Dramin para dormir, vai ter uma hora que um comprimido só não vai ser o suficiente, ela vai ter que aumentar para 2, depois vai ter que aumentar para 3, enfim, uma medicação que teria esse tipo de problema. Existem várias outras medicações, gente, para o sono. Eu trouxe aqui um pouquinho das principais para vocês, né? E acho que uma crítica que a gente tem que ficar muito atento, né, é quando surge uma promessa de um remédio muito bom, que funciona super e que não causa nada, ele só tem coisa boa, não tem nenhum efeito ruim, porque isso é a história se repetindo, né? Na década de 60, 70, se eu não me engano, usavam muitos barbitúricos para o sono, sabe? O Gadernal, usavam muito Gadernal para dormir. E teve casos, né, de pessoas que foram ficando realmente dependentes, se não me engano, até a Marilyn Monroe, se eu não me engano, ela era dependente de Gadernal. E aí surgiram os benzodiazepínicos, surgiu o Rivotril como o remédio que não vai causar dependência, esse você pode tomar seguro, não vai dar nada. E aí vimos que o Rivotril causa problema, e aí o que a gente vai fazer? Então aí surge o Zolpidem, que não causa problema, não causa nada. Então a gente tem que ter muita cautela, né, quando surge uma dessas novas promessas, e sempre pensar em lidar com o nosso sono de uma maneira mais saudável, mais equilibrada. Então, mesmo que haja indicação de usar um remédio para sono, a gente tem que fazer medidas comportamentais, né? Manter os horários de dormir e acordar fixos, acordar sempre no mesmo horário. Não adianta você acordar geralmente às 7, aí um dia você dormiu mal, aí você acorda às 10 da manhã, isso atrapalha o seu sono. Não usar celular antes de dormir, sair do celular, computador, televisão, pelo menos 30 minutos antes de dormir, porque a tela emite luz, e a luz impede a produção de melatonina, que é um dos hormônios que vai participar na regulação do nosso sono. Se expor à luz do sol, abrir as cortinas de manhã, inclusive, se você quiser um dia fazer o teste de dormir com a cortina aberta, é maravilhoso para você despertar mais naturalmente. A gente consegue acordar mais cedo com mais disposição. E eu sempre tô por aqui dando dicas de sono, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa seu joinha, me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, e até a próxima. Tchauzinho!